Olá, tudo bem? Meu nome é Cíntia e o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre os livros que eu já abandonei. Esse vídeo não é exatamente uma book tag porque ele não tem tópicos, então ele na verdade é só para comentar um pouquinho com vocês os livros em que eu me vi diante de uma situação que não dava para continuar a leitura. Eu vou explicar cada um deles, um pouquinho da história e o porquê que eu abandonei. Então, vamos lá, o primeiro livro, todas as fotos dos livros vão aparecer aqui, tá? Então, o primeiro livro foi o Comprometida. Antes de mais nada, se vocês ouvirem um barulho, tá rolando parece que uma reforma aqui no apartamento de cima. E eu tô esperando há horas essa reforma acabar e parece que ela nunca tem fim. E eles nunca param. Então, agora parece que eles deram uma diminuída no barulho, mas se vocês ouviram barulho, me desculpem. Mas é por causa da reforma do apartamento de cima. O primeiro livro é O Comprometida, da Elizabeth Gilbert, que é a mesma autora de Comer, Rezar, Amar. Na verdade, esse livro, Comprometida, ele é uma continuação não obrigatória, mas ele é uma continuação de Comer, Rezar, Amar. Ele conta a história da Elizabeth com um brasileiro que ela conheceu em Bali, sabe? Já como a vida deles juntos, ela tem uma aventura aí, ela resolve sair pelo mundo para fazer uma pesquisa sobre cultura, sociedade feminista e como é a vida da mulher em sociedades diferentes. Eu não gostei porque é um livro, apesar da autora ser uma escritora mesmo, é um livro que tem uma característica muito jornalística. Ele não tem uma história como tem Comer, Rezar, Amar. Ele não tem a aventura que tem no Comer, Rezar, Amar. É a história dela num determinado país, passando por determinados lugares, conhecendo algumas culturas diferentes e se aprofundando especificamente como é a vida das mulheres naquela sociedade, naquela cultura local. E eu não gostei muito por isso. Eu acho que é um livro legal para quem gosta muito de feminismo, para quem lê muito sobre feminismo, é feminista. Talvez seja interessante para conhecer essas culturas que ela narra no livro, que ela conhece no livro, que não são um exemplo de culturas feministas, muito pelo contrário, mas que a autora, mesmo se chocando de ver mulheres levando a vida que levam, sendo tratadas da forma que são tratadas, ela acaba por entender que aquela sociedade é assim, aquelas mulheres, para elas aquilo tá bom, aquilo é aceito. Então ela acaba limitando o feminismo dela ou o pensamento mais atual. Afinal, toda mulher moderna hoje ela é um pouco feminista. A gente é um pouco feminista, né? Cada uma no seu limite. Eu, por exemplo, não me julgo feminista. Falei? Tava demorando. Eu não me julgo feminista, mas a gente tem um pouquinho, né, de características de influência do feminismo na nossa vida. E a autora tem muito disso. Sorry, vou ter que continuar. A autora tem muito disso, mas ela acaba vendo que ela tem que delimitar esse pensamento da mulher moderna para ela entender como é a sociedade e respeitar a opinião dos outros. E eu não gostei do livro porque ele não tem a pegada de Comer, Rezar, Amar, que é a pegada que eu esperava. Eu não me interesso muito por livros sobre assuntos feministas, mas, enfim, acho que eu não era bem o que eu esperava, por isso que eu não me interesso muito por esse tipo de livro, então eu parei. O outro livro, o segundo livro, também é da Elizabeth Gilbert, que foi uma decepção muito grande, que eu já falei aqui. Moço, o banheiro não é aqui em cima, não. Eu já falei sobre esse livro aqui, é sobre Homens e Lagostas. Eu já falei desse livro acho que, se eu não me engano, foi na tag das princesas da Disney. Eu vou deixar nos cards aqui a informação. Ela fala muito sobre lagosta, e os personagens que aparecem na história acabam sendo secundários à história das lagostas, a pesca de lagostas. A sociedade que precisa da pesca de lagosta, depende da pesca de lagosta para sobreviver. E, enfim, eu não gostei porque só fala de lagostas. Eu li mais da metade do livro, era só lagosta. Infelizmente, porque eu queria saber o final, mas praticamente não tem história o livro, é só lagosta, então deixa pra lá. Operação Cavalo de Troia, esse foi o terceiro livro que eu parei de ler. Olha, eu acho que é um livro que tem chance de eu voltar a ler um dia, de eu retomar a leitura. Por quê? É um livro muito famoso, é Operação Cavalo de Troia, volume 1, Jerusalém,
que é do JJ Benítez, que é um autor muito famoso. Ele é espanhol, ele é muito famoso. Essa série de livros dele fez muito sucesso no mundo inteiro. Entanto que, se eu não me engano, acho que são nove volumes. O último volume é desse tamanhão, é gigantesco. A premissa do livro parece ser muito interessante. Porém, eu não consegui entrar na história porque o nível de detalhes que o autor narra, pelo menos no primeiro livro, é muito absurda. Só para você ter uma ideia, imagine o seguinte, que a NASA conseguiu construir, desenvolver uma máquina capaz de viajar no tempo. E eles resolvem, como primeira parada nessa missão, utilizando essa máquina, é voltar na época de Cristo e conhecer a verdadeira história de Jesus, não a história que tem no cristianismo, que tem na Bíblia, que o cristianismo trouxe, mas tem alguém lá e narrar, acompanhar a história de Cristo no momento em que ela está acontecendo. Só que esse homem, esse personagem que vai viajar até Jerusalém, ele é um astronauta. Começa-se narrando como a máquina foi construída, em nível de detalhes absurdamente rico. Para quem gosta disso, é um prato cheio. Mas aí começa narrando todo o preparo físico do astronauta, o que ele teve que programar, planejar, o que ele ia levar com ele na viagem. Aí entra uma parte meio, sabe, até surreal pra gente entender. Eu acho que para um cientista, para um físico, sei lá, para um astronauta, seja totalmente palpável e compreensível. Tem uma lógica a forma como ele se prepara, mas eu achei aquilo demais. Por exemplo, você vai entender agora. Bom, ele vai passar X tempo viajando. Bom, ele não vai, ele precisa ter comida, então são cápsulas de comida, são cápsulas que ele ingere e é uma refeição completa. Ah, bom, os dejetos humanos, né, como é que vai ser a excreção desses dejetos? Ah, vamos colocar uma sonda anal nele, assim, aí ele não vai precisar ir no banheiro. Aí narra como introduz a sonda, como a sonda é feita, enfim. Eu não consegui continuar. Eu sei que eu cheguei até a página, acho que 200 e tralá, que é quando esse personagem chega finalmente em Jerusalém. Ele viaja no tempo e chega em Jerusalém. Mas eu tava tão por aqui desses detalhes excessivos que eu não consegui continuar a leitura. Sabe quando você ele já esgotou toda a minha capacidade imaginativa, toda a minha paciência e todo o meu poder de tolerância com o imaginável e imaginável. Então, eu não consegui continuar. Aonde a história realmente se iniciaria, eu tava muito cansada de ter lido tudo aquilo e parei. Mas talvez seja um livro que eu retome. São 9 volumes, como eu comentei com vocês. E o mais intrigante desse livro, especificamente, é que eu vi uma entrevista no Jô Soares, o Jô Soares teve a oportunidade de entrevistá-lo, questionou ele, mas me fala uma coisa, porque o autor narra tudo isso de uma forma muito convincente, como se aquela expedição, aquela máquina do tempo, aquela expedição até Jerusalém tivesse de fato acontecido. E você fica perguntando, será que é verdade mesmo? Porque ele diz que, apesar de ele estar narrando tudo aquilo, que a NASA, o governo americano, sei lá, que todos negariam que aquilo ali era tudo mentira, era tudo baboseira, mas ele esteve lá, ele participou, enfim. E o Jô Soares pergunta pra ele, né, mas afinal de contas, tudo aquilo que você trouxe no livro, aquela história, realmente aconteceu ou não? Ele é muito político e ao mesmo tempo muito marqueteiro, porque ele deixa no ar a dúvida. Ele fala, olha, é verdade, mas eu não posso falar que é verdade, porque senão, você já viu, a minha cabeça vai a prêmio. Mas como é que eu conheceria tantos detalhes assim se a história não fosse verdadeira? Mas eu não tô dizendo que é verdade, tá? Porque você sabe como é, eu tenho que preservar a minha vida, minha família corre risco e tal. E ele fala de uma forma muito convincente. Eu vou tentar achar o link dessa entrevista e vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês acompanharem, porque ele é muito convincente. O quarto livro foi Atlantis. Eu já falei desse livro aqui também, não lembro em qual vídeo foi, mas eu vou deixar o link aqui nos cards. É um livro que conta a história de uma expedição de historiadores, geólogos, físicos, arqueólogos, sei lá. Um grupo de cientistas especializados que
descobrem a possível localização de Atlântida e um objeto que seria da época, que estima-se que Atlântida tenha existido, e eles começam uma expedição para explorar esse local, e enfim, tudo mais. Eu li metade do livro e eles não tinham chegado à possível localidade da Atlântida, apesar de saberem onde era. Eles estavam explorando documentos antigos encontrados, decifrando e traduzindo, não sei o que. E a história tava assim, rodando em volta do ponto central e nada acontecia. Então eu fiquei por aqui também e parei de ler. Inclusive foi o último livro que eu abandonei. O 5º livro é da série Rangers. É o volume 3, Terra do Gelo. Eu abandonei, essa série de livros é muito bacana, mas ela é infanto-juvenil. É muito gostoso de ler. São livros assim, que você lê em 2 dias, se bobear, um dia. Eles não são muito grandes, tem 250, 270 páginas mais ou menos. Não são livros grandes e que a história flui muito rápido. É gostoso de ler, mas é livros infanto-juvenis. E eu não tenho mais essa pegada, sabe? Já passei dessa época. Então eu só abandonei porque eu tava meio cansada desse estilo de literatura. Foi o último livro que eu li, eu acho que desse gênero, um dos últimos. E eu só parei por causa disso, porque a história é muito boa, ok? O 6º livro foi Falando com Mortos. Ele é um livro mais de estudo da religião espírita, que ele tem como objetivo contar o relato das irmãs que tiveram o primeiro contato com os espíritos, das mesas girantes e tal. Se você já ouviu falar de coisa do gênero, você vai entender. Mas eu achei assim, um livro também que roda muito e não chega no assunto. Conta a história dessas irmãs, como a sociedade em que elas viviam, as interpretavam naquela época e o que elas passaram, enfim. Eu achei o livro muito marqueteiro e pouco conteúdo, mas fala assim é um estudo sobre o primeiro fenômeno mediúnico conhecido, assim, grande fenômeno mediúnico conhecido pelo mundo. O 7º livro chama Em Busca dos Contos Perdidos. É um livro de psicologia, né? Ele fala um pouco sobre a função das personagens femininas nos contos infantis. Não gostei, comecei a ler, vi que não tinha uma pegada legal, sei lá. Não gostei, parei de ler mesmo e pronto. O 8º livro foi A Travessia, do William P. Young, que é o mesmo autor de A Cabana. E eu não sei o que eu tinha, que momento da minha vida eu tava vivendo quando eu li A Cabana, que eu gostei tanto. Mas o A Travessia tem a mesma pegada do livro A Cabana, mas eu não consegui ler. Eu achei chato, eu achei idiota, enfim. Eu não cheguei ao ápice do livro A Travessia, mas eu abandonei antes, eu não consegui. Mas o A Cabana eu gostei muito, eu tava vivendo um momento em que o livro caiu como uma luva pra mim, sabe? E eu não sei como era a minha mente naquele momento, que não rolou com A Travessia, então eu parei de ler. Eu precisei fazer uma pausazinha no vídeo, porque meu cartão de memória ficou cheio, eu tenho que trocar o cartão de memória, então pode ser que a imagem esteja um pouco diferente. Mas vamos lá, continuando. O 9º livro que eu abandonei foi Lugar Nenhum, do Neil Gaiman. Foi o primeiro livro do Neil Gaiman que eu tentei ler, mas assim, a história se passa numa Londres subterrânea. Imagine que embaixo da cidade de Londres existem túneis e cômodos e lugares obscuros em que vivem pessoas, monstros e seres estranhos, e uma menina jovem acaba indo parar nessa Londres subterrânea e se deparando com um mundo completamente novo. Eu não gostei desse livro, eu não consegui continuar, porque a premissa da história não me convenceu. Eu não entendi direito, eu lembro que eu li, eu entendi, mas não compreendi, sabe? Quando não faz sentido as coisas. Como aquela menina foi para lá, e quem eram aqueles monstros, quem eram aquelas pessoas que estavam perseguindo ela, e outras pessoas que habitavam aquele lugar, tinham um comportamento completamente antissocial, porque afinal eles só conviviam ali entre eles, não conhecia a superfície de Londres. Enfim, a história não me convenceu, a premissa não me convenceu, o mundo não me convenceu. E o ventilador tá ligado e eu vou desligar ele porque ele tá fazendo barulho. Então, nada desse livro me convenceu. Então eu não consegui continuar, eu não aguentei. Troquei o livro no Scooby. Pra vocês terem ideia, como eu não sou a única que não gostou,
A pessoa que eu troquei no Scooby, eu tenho ele na minha lista de amigos, ele também abandonou o livro e também trocou o livro. Mas eu não desisti do autor ainda, ok? Até mesmo porque Sandman é uma série fantástica dele e, enfim, eu não conheço também. Claro, conheço o filme Constantine e tal, mas não conheço os livros dele em si, a obra dele mesmo. Então eu quero ler outras coisas dele, eu não desisti do autor, mas em lugar nenhum não deu. 10. Agora eu vou ser crucificada. Extraordinário, do Erin J. Palacio. Não... Parece que é uma história muito interessante, mas eu achei ela muito infantilizada. O livro praticamente é narrado por crianças, né? Mas assim, eu não consegui ver nexo nessas narrativas. Não me convenceu ser uma narrativa de criança. Então eu não consegui continuar. Sorry, não deu. Sei que muita gente ama, vai ter filmes, acho que já tem o filme, mas o filme eu até vou assistir, mas o livro não rolou. 11º livro, Ana e o Beijo Francês, da autora... Deixa eu ver a colinha aqui que eu não lembro. Eu sei que vai aparecer aqui pra vocês, da Stephanie Perkins. Olha, eu achei muito infanto-juvenil, não rolou. É uma história de uma menina que ela vai estudar, ela vai fazer, eu acho que o high school, equivalente ao high school, nosso colégio. Ela vai estudar na França. A ideia, assim, era fantástica, mas é muito colegial, muito infanto-juvenil. Eu acho que para uma adolescente é ok, mas uma mulher de 30 anos, essa história não convence. Eu até gosto de algumas histórias de adolescentes, desde que elas tenham uma estrutura madura. Não a história seja a história de um adulto, mas a estrutura da história seja bem amadurecida para me convencer. No Beijo Francês não rolou. 12º livro foi O Segredo, da Nora Roberts, que assim, eu li um livro só da Nora Roberts que eu amei, que era o Lua de Sangue. Ela foi quem introduziu esse romance com uma pitada erótica, na verdade, para a literatura atual. Porque até então tinha-se muito aqueles livros eróticos, romance erótico de banca, né? Sabrina, sei lá, tinha uns nomes meio assim. E aquele tipo de livro eram os livros eróticos. E a Nora Roberts, ela conseguiu entrar na literatura mesmo, subiu o patamar desse estilo literário, trazendo assim histórias um pouco mais elaboradas, com uma estrutura melhor, mas mantendo essa pitada desse romance erótico como característica principal, mas ela trouxe estrutura para as histórias dela. E foi o primeiro livro que eu li dela e eu adorei. Tentei ler esse O Segredo, li, sei lá, mais de 100 páginas, 200, quase 200 páginas, mas também não rolou. Nora Roberts não cola mais pra mim. Pelo menos não gosto desse... Eu já nem gosto desse gênero de romance erótico. Nora Roberts, então, mesmo sendo um romance erótico menos pesado que, por exemplo, 50 Tons de Cinza. Eu li 50 Tons de Cinza, mas eu li de uma forma meio absurda. Eu li assim, eu li acho que as primeiras 100, 150 páginas, normal. Depois eu fazia assim, avançava, sei lá, 10, 15 páginas, ah tá, e terminei de ler, porque não acontece nada, é um livro vazio, né, enfim. Mas essa é a minha opinião, ok? Eu sei que muita gente vai me crucificar, vai detestar o que eu tô falando, mas é a minha opinião, eu não gostei, porque não é o estilo de livro que me convence. E Nora Roberts também, apesar de ser mais sutil, ser mais criativa, ela ter um talento para escrever, não é meu estilo literário. O 13º livro foi o Labirinto, da Kate Moss. Tem filme, parece que tem série de TV na Netflix também. O filme eu gostei bastante. Tem continuação esse livro, eu não lembro agora como chama a continuação, mas enfim, é uma história de uma mulher, de uma arqueóloga, uma jovem arqueóloga, acho que ela é estagiária ainda, e ela é convocada para uma escavação super importante, para fazer parte dessa escavação, e ela acaba encontrando um artefato, se eu não me engano, e ao tocar nesse artefato ela acaba sendo levada para o passado, e enfim. A história é muito legal, muito interessante, mas é um livro assim que tem um nível de detalhe muito grande e eu me canso às vezes, sabe, de ler esses livros, principalmente um livro de romance
que tem um nível de detalhes tão exagerados assim. Então, eu não lembro, pode ser que eu tenha falado alguma coisa errada, alguma coisa eu tenha me equivocado em algum ponto, mas é mais ou menos isso que eu lembro, tá? Mas o livro é muito bom pra quem gosta de romance que envolve época, porque como a personagem volta ao passado, então eu acho que é bem bacana. O 14º livro foi O Senhor da Chuva, do André Bianco. Conta a história de uma batalha entre anjos e demônios. Basicamente é isso. Nos dias atuais, no nosso mundo, anjos e demônios acabam... Os demônios acabam invadindo e para ajudar a defender os seres humanos, os anjos vêm e começa essa batalha aí, enfim. Eu não gostei porque eu achei irreal, sabe? Não sei, não me convenceu a história também. E olha que eu gosto do André Bianco, eu li o 7 do André Bianco, que conta a história de vampiros, e adorei, mas então assim, seres sobrenaturais ou anjos, demônios, pra mim era algo palpável, já que eu li sobre vampiros e gostei, mas essa história do André Bianco não me convenceu, então eu tive que abandonar. Mais um livro que eu vou falar aqui, que é um livro que eu abandonei porque na verdade assim, eu tentei ler um livro desse gênero, mesmo sabendo que eu não gosto desse gênero literário, eu tentei, porque eu vi várias pessoas falando super bem do livro, pessoas que assim, que eu conheci ou ouvi em livraria e tal, falando bem do livro. E eu tentei ler, mas foi uma decepção, que é um livro do Augusto Cury, Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis. E eu não gosto de livro de autoajuda, não tem jeito, não desce. Ele começa a falar frases que são interessantes, que são verdadeiras e você considera inteligente, mas você parar pra pensar um pouco, ele tá falando óbvio. Então tem gente que paga pra ouvir o óbvio, aquilo que já sabe. Bom, pelo menos eu senti isso, né? Pode ser que realmente as pessoas que gostem não saibam ou nunca tinha visto aquela situação por aquele parâmetro e por isso que acabam gostando, mas enfim. Foi o último livro de autoajuda que eu tentei ler e acabou. Não dá, não rola. Desisti, não só do livro, mas do gênero autoajuda. Então é isso. Não foram só 15 livros que eu abandonei na leitura durante a minha vida, mas assim, até mesmo porque no Scooby tem uma relação maior, acho que são 25 livros que eu tenho relacionados no Scooby como abandonados, mas eu só trouxe pra vocês, assim, os que eu tenho certeza que, os que tinham um motivo concreto pra eu ter abandonado, que eu realmente li o suficiente pra falar, não, isso aqui não desce, não vou continuar lendo. Alguns livros que eu abandonei, na verdade eu descobri que eu não tava no clima do livro, sabe? Quando você não tá no momento pra ler aquele livro, e você começa a ler, você para a leitura. Então por isso que eu não falei deles aqui, porque são livros que tem uma chance de eu ler, de eu tentar ler de novo e concluir a leitura. Que eu não considerei um abandono de verdade, porque eu não li o suficiente para dizer que o livro não é bom para mim, que eu não gostei, ou que eu não quero mais ler. Então, esses que eu trouxe foram realmente livros que eu tentei de verdade ler e falei, não é para mim. Com exceção do Operação Cavalo de Troia, volume 1, Jerusalém, que eu pretendo um dia tentar ler de novo. Os outros eu não vou ler, pretendo, não posso afirmar com absoluta certeza, porque algo pode acontecer nesse meio caminho e eu mudar de ideia. Mas são livros que eu não pretendo ler de jeito nenhum, com exceção desse do Cavalo de Troia. Então eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se tem algum livro que vocês abandonaram, desses livros que eu falei, se vocês leram e gostaram, ou se vocês também tiveram a mesma impressão que eu tive. E curtam, não esqueçam de clicar em curtir, isso é muito importante, ajuda muito a divulgar o canal e isso é importante para o canal se manter no ar, afinal é um estímulo para eu que estou fazendo o vídeo continuar gravando para vocês e trazendo coisas novas. Se você não for inscrito, aproveita também para se inscrever e clicar no sininho, ok? Tchau, tchau!